Uma em cada 2.000 pessoas é portadora de uma doença neuromuscular. A esperança destes pacientes reside nos avanços tecnológicos que procuram novas soluções para lhes devolver a qualidade de vida perdida devido à incapacidade motora. Uma ortótese é um dispositivo ortopédico que ajuda a corrigir e a melhorar as funções de um determinado membro do corpo. O projeto da ACOR, fruto da parceria entre Portugal e o MIT, pretende desenvolver uma ortótese ativa e de ação biomecânica. Desenvolvida pelos investigadores do Instituto Superior Técnico, poderá ajudar na recuperação de pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral. De uma forma geral, podem ajudar doentes com lesões na espinhal medula. Essa ortótese tem, digamos, uma característica peculiar, é que não só vai ter uma componente mecânica que vai ajudar a pessoa a recuperar a função perdida, como também vai ter uma componente de eletroestimulação muscular, ou seja, estas pessoas muitas vezes têm, portanto, os músculos estão lá, não têm, digamos, o enervamento, e portanto o que nós vamos fazer é enervar novamente esses músculos com uma eletroestimulação mecânica para que esse músculo volte novamente a funcionar. O projeto é desenvolvido em 3 fases. Na primeira é feita a análise pessoal e não invasiva do tipo de patologia a tratar. Estes resultados serão utilizados na segunda e terceira fase, que consistem no desenvolvimento do dispositivo que permitirá exercer uma atuação mecânica do membro afetado, complementada por estimulação elétrica dos músculos do paciente. Fazemos dispositivos à medida da patologia da pessoa que os vai utilizar. Faz-se uma análise à patologia. Após essa análise, nós sabemos quais são os requisitos que vamos ter que dotar a dita máquina e depois vamos dimensionar os atuadores, os sensores, toda a componente estrutural que vai envolver o membro biológico e lhe vai conferir novamente a mobilidade perdida. A informação fornecida é preciosa em doentes que utilizam próteses nos membros inferiores, permitindo ajustar ao ínfimo detalhe o equipamento de modo a melhorar a passada, por exemplo, a atletas paralímpicos. Aquilo que nós conseguimos com isto é que a pessoa possa maximizar realmente todo o desempenho dos produtos que são desenvolvidos e conseguirmos medir ao detalhe, ao milímetro, todas as vantagens que se podem realmente ganhar numa aplicação de uma ortótese ou na aplicação de uma prótese e, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é disso que se trata realmente. Para além da reabilitação de doentes neuromusculares, este mecanismo poderá ser usado no domínio da defesa com a criação de soldados com superpoderes, que no futuro poderão otimizar as suas capacidades físicas com características muito específicas. Capacidade de ter, digamos, tipo músculos artificiais que permitem, teoricamente, de acordo com o que é apresentado, um soldado correr 100 metros em 10 segundos, permitir-lhes transportar barreiras de 5 metros de altura. O dispositivo poderá ainda ser utilizado em pessoas saudáveis que pretendam percorrer um maior número de quilómetros com menos esforço. Manuel Cassiano Neves, este projeto pode revolucionar completamente o tratamento das doenças neuromusculares? Eu não diria revolucionar o tratamento, mas ajudar sim na melhoria da qualidade de vida destes doentes, porque no fundo estas ortóteses serão no sentido de ajudar a melhorar a sua locomoção, a sua atividade do seu dia-a-dia, mas não propriamente para tratar o problema de base. Portanto, mas em que patologias podemos aplicar aquilo que acabámos de ver na peça? Logicamente que este tipo de patologia, assim, de uma forma global, são as doenças musculares, são os músculos que fazem-nos movimentar, são as doenças neurológicas, visto que é o sistema nervoso, que é, por assim dizer, o nosso computador que comanda o nosso movimento. E, portanto, serão nestes 2 grandes grupos de doenças que elas estarão mais indicadas. Estes dispositivos que aqui vimos vão ser postos em prática desde já. Alguns deles até já existem, mas comparativamente àquilo que se faz lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, Portugal está a trabalhar na vanguarda. Estamos a tentar chegar lá. Este projeto resulta de uma necessidade própria que nós médicos temos no nosso dia-a-dia, que é lidar com problemas básicos que se nos põem. E hoje em dia a medicina realmente não pode evoluir sem ter, no caso particular da ortopedia, sem ter um engenheiro ao lado que compreenda as nossas necessidades, os nossos problemas e que nos forneça um pouco as nossas ajudas. Isto, comparando para o nosso dia-a-dia, hoje em dia está muito na moda estas bicicletas com pequenos motores elétricos, ou seja, a gente está cansado, põe um motor para nos ajudar a pedalar.
ou se tem dificuldade mesmo em pedalar, é o motor por si só que faz esse movimento. É um pouco aquilo que se passa aqui nestas ortotes, ou seja, se o doente tem uma doença muscular que se cansa com mais facilidade, pode ter um motor que lhe vá fazer o movimento da marcha. Ou realmente, se tiver uma impossibilidade total, provavelmente pode substituir esse tipo de movimento. Não é? Interage com o músculo do doente, neste caso concretamente, mas de que forma? É uma aplicação direta no músculo? A ideia é, realmente, em termos de práticos da ortótese em si, ou aproveitar, se ainda tivermos um músculo funcionante, aproveitar no sentido de estimular esse músculo e diminuindo-lhe a força exigida, porque o músculo desempenha um determinado trabalho que se cansa. E nós sentimos isso no nosso dia-a-dia, certo? Estamos cansados, não é? E não conseguimos avançar mais. E a ideia, por isso é que esta ideia aqui do super soldado, não é? Exatamente. É ver até que ponto a gente consegue ultrapassar essa fadiga do cansaço. Mas nos nossos doentes neurológicos, ou nos doentes musculares, a ideia realmente é dar-lhes uma oportunidade de, em vez de terem que fazer um determinado esforço, a ortótese faz esse esforço pelo músculo, chamemos assim. E antes disto ser utilizado, como é que eram tratadas normalmente estas doenças deste foro? Bom, nós temos dificuldade em dar esta capacidade, esta ajuda técnica neste momento. Estão-se a desenvolver os primeiros passos. Isso surgiu, por exemplo, com as próteses nos indivíduos amputados, em que começaram a surgir estas próteses de estímulo elétrico e, portanto, aproveitando o estímulo de maneira a que se criasse uma mão artificial. Realmente, em relação aos membros inferiores, honestamente, eu penso que este é um primeiro avanço que está fazendo dentro deste campo. E, como lhe digo, estamos a dar agora os primeiros passos, que é resultante da nossa avaliação no nosso dia-a-dia dos nossos doentes. Nesta inovação verificamos que a análise da patologia é feita de forma não invasiva, o que é também uma alteração significativa. Este é um grande ponto que tem-se desenvolvido nos últimos anos de uma forma relativamente eficaz, que é a análise da massa, como vimos aqui com sistemas computadorizados que nos permitem analisar quais os músculos insuficientes. E isso, portanto, ao determinar este tipo de insuficiência, podemos também desenhar uma prótese que vá ajudar a colmatar, a ultrapassar essa insuficiência do doente. A componente mecânica, neste caso, é uma ajuda fundamental para o sucesso. É, sem dúvida nenhuma. Em termos de ortopedia, hoje em dia é impossível trabalhar sem um engenheiro de biomecânica que trabalha ao nosso lado, que nos ajuda a desenvolver das mais diversas e variadas formas pequenos utensílios, ou grandes, que nos ajudem realmente a melhorar a qualidade dos nossos doentes. Mas em todas as fases da doença podemos adequar estes dispositivos, ou certamente, se calhar, quanto mais cedo for detectado o problema, tanto melhor, mas há fases específicas das doenças neuromusculares em que estes dispositivos podem ser aplicados? Porque aí temos de distinguir dois tipos, não é? Para lhe dar aqui um exemplo, talvez muito prático, para eu ter este dedo direito, eu tenho que ter um equilíbrio entre os músculos que dobram e os músculos que esticam. Isso é tudo comandado pelo nosso computador, que é o nosso cérebro. Exatamente. Portanto, podemos ter doenças do computador, ou são os cabos do computador que não funcionam, aí temos as doenças neurológicas, ou podemos ter doenças musculares em que estes músculos vão enfraquecendo. E estas doenças às vezes podem ser progressivas, não quer dizer que se estabeleçam de uma forma definitiva. Temos, por acaso, o exemplo de um indivíduo que cai e faz uma fratura da coluna e fica paralisado. Se estabelece imediatamente. Temos outras doenças que são, como eu disse, doenças progressivas. Por exemplo, a doença de Charcot-Marie-Tooth, uma pessoa vai tendo os músculos cada vez mais fracos, começa às vezes por fazer entorses do tornozelo que nem se apercebe disso, e cada vez são mais graves estes entorses, mais frequentes, e até começa a ter dificuldade em andar. E, portanto, é ao determinar precocemente estas situações que podemos realmente desenhar uma ortótese adequada, no futuro, esperamos nós, de maneira a melhorar esta qualidade de vida. E esta ortótese, no futuro, vai estar disponível em todos os hospitais em geral, ou será, de facto, ainda difícil prever a sua Neste momento, esse é depois o grande problema, que é passar da investigação à prática. E, logicamente, que esse é o objetivo comum, é tornar todas estas ortóteses passíveis. Parece que pode acontecer num curto espaço de tempo. Isso depois é uma questão de realmente passar a chamada industrialização. Esse é um dos grandes problemas de passar da investigação à industrialização, mas eu penso que na fase em que estamos, que é para uma situação muito específica, que tem a ver fundamentalmente com a mobilidade do pé e do tornozelo, que estas próteses são relativamente fáceis de passar a uma fase industrialização. Como vimos na peça, aliás, outras áreas de pessoas que não padecem de uma doença neuromuscular poderão também usufruir desta mesma ortótese, seja na alta competição, seja, aliás, na esfera militar.
Parece-lhe que poderá ser assim a criação de super-atletas ou de super-soldados? Eu penso que isso exige um trabalho mais prático e, se calhar, mais desenvolvido. E, sinceramente, não é essa propriamente a minha esfera. Mas, às vezes, até propriamente não só para os doentes, mas, repare, na nossa terceira idade. E, hoje em dia, cada vez se põe mais o problema da terceira idade, com dificuldades na locomoção e as pessoas realmente têm dificuldade em executar pequenas tarefas do dia-a-dia. Estas próteses podem depois ser uma ajuda. Volto a dar-lhe o exemplo da bicicleta motorizada. Exatamente. E realmente podemos ter aqui uns pés motorizados, chamemos-lhe assim. Percebemos que há aqui um projeto que é uma feliz convergência entre a vontade da classe médica e também dos investigadores, coisa que nem sempre acontece nestas áreas da medicina e da investigação. De facto, há um entusiasmo generalizado na profusão da medicina, no seu cruzamento com a investigação fora dessa mesma área médica. Em Portugal, ganhamos neste momento um novo fôlego para essa convergência? Eu penso que estas parcerias de especialidades diferentes, penso que é fundamental. Mal de nós se o médico pensa que sabe tudo. Nós não temos uma formação muito escassa em termos da biomecânica, chamemos assim, e portanto é fundamental termos este apoio. E realmente foi com muito gosto que eu vi a abertura do Instituto Superior Técnico para dar ao serviço da ortopedia da Estefânia, da medicina física e reabilitação e da neurologia, que temos, portanto, estamos já integrados, porque às vezes também dentro da área da medicina as pessoas às vezes vivem um pouco separadas, mas realmente no Hospital da Estefânia conseguimos construir essa união entre estas três especialidades e daí surgir este desafio ao Instituto Superior Técnico, que realmente o agarrou e que nos tem tentado apoiar dentro das possibilidades. Prevê outras inovações para esta área no futuro próximo, além desta ortótese que vimos? Outras que possam ser desde já identificadas? Claro que o nosso espírito tem que estar sempre aberto e numa procura de outras soluções, não é? E realmente aquilo que nos preocupa mais, porque isto é uma área muito limitada, como eu lhe digo neste momento, que tem a ver única e exclusivamente com o pé e o tornozelo, não é que ele depois possa avançar em outras articulações. Mas quando nós pensamos nos doentes paralisados, e já ao bocado aquele exemplo do indivíduo que faz uma fratura da coluna e pode ficar paralisado, realmente está na nossa mente, e o engenheiro Miguel Silva pode depois transmitir eventualmente outras opiniões mais aprofundadas nesse aspecto, a existência de aquilo que a gente chama uma second skin, que é uma segunda pele motorizada e que pudesse, de certa maneira, permitir que estes doentes eventualmente no futuro possam andar. Ou seja, a ideia, de uma forma simples, é vestir umas calças que tenham uma capacidade de marcha que ajude à locomoção. É preciso também ter uma noção que às vezes, logicamente que estas coisas podem ser limitadas, mas um doente que apesar de tudo que está limitado em termos da marcha e que se utiliza da cadeira de rodas para se movimentar, às vezes o simples ajuda para se mobilizar da cadeira de rodas para o automóvel, ou para fazer as suas higienes, ou nas suas tarefas diárias em casa, mesmo que seja para pequenas coisas, pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida destes doentes. Certamente, e o futuro da tecnologia também passa por aí. Manel Cassiano Neves, muito obrigado por ter vindo a falar Global. Muito obrigado. No Global Net desta semana, saiba como estar sempre com os seus equipamentos eletrónicos carregados, mesmo na praia. No verão, chegam naturalmente as temperaturas altas, as férias e as idas a banhos. Com a dependência que temos cada vez maior dos telemóveis, já poucos são os que vão para a praia sem telefone. O problema é quando a bateria se vai, pois ainda não há tomadas elétricas no areal, pelo menos por enquanto. Agora, um site mostra um pequeno invento que dá pelo nome de U-Powered e que vem acabar com este embaraço, aproveitando a maior fonte de energia que existe numa praia, o sol. O U-Powered é um carregador para telemóveis e outros dispositivos portáteis que funciona a energia solar. Com um aspecto bastante amigável, o aparelho faz lembrar uma pequena hélice desdobrável, onde as pás se encontram revestidas com células fotovoltaicas. Inventado e comercializado pela empresa canadiana Kiwi Choice, o U-Powered adapta-se a 11 tipos de ligações, permitindo carregar, por exemplo, iPhones, Blackberries e outros telefones inteligentes, bem como um PC portátil. Pode inclusive receber energia através do isqueiro de um automóvel ou ser simplesmente colado ao capô do carro e assim receber a luz do sol, já que tem um ímã para o efeito. A versatilidade do U-Powered é tal que lhe valeu uma alcunha que não podia ser mais certeira: canivete suíço das baterias, amigo do ambiente.